dia. Saúdo a todos vocês, membros aqui da comunidade, também aqueles que nos acompanham pelas mídias, com a palavra do Salmo 98, versículo 4, indicada como lema para esta semana que hoje se inicia, onde o salmista diz: cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem o Senhor com canções e gritos de alegria. Desejo a todos também um feliz e abençoado 2026, agradecendo a Deus pelo ano que vivemos em 2025, em que Deus nos guardou e nos abençoou e nos trouxe até aqui. Com a palavra do salmista, dita como orientação e desafio para a nossa vida, nos reunimos aqui em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu sou o pastor Raul Wagner, já estive em outras oportunidades aqui, com muita alegria retorno, residindo em Blumenau, pastor já aposentado, e por isso ainda à disposição das comunidades da nossa querida ISLB. Imagino que também tenhamos aqui hoje pessoas que nos visitam, e eu gostaria de pedir que essas pessoas se levantassem. Quem nos visita, pedimos que se levantasse. Quem nos visita aí? Olha aí, um bom grupo de pessoas. Podem nos dizer o nome e de onde vem? Começando aqui, bem alto. Curitiba. Atrás. Mais alto um pouquinho. Arthur. Aqui. Rosamar. Timbó. Blumenau. Aqui? O nome? Sigrid. Ó. Da onde? Portugal. Olha aí. Beatriz, Curitiba. Temos mais aqui. Olha aí quanta gente querida aí. Seu nome? Ibirama. Ah, Uve Veiga. São Paulo. Daqui mesmo, mas é visitante. O senhor? Aqui também, Balneário Camboriú. Essas pessoas, eu peço que fiquem em pé, porque os membros da comunidade gostariam de dar um abraço em vocês. Olha aí. Que nos visitam, sejam bem-vindos, e tenho alegria, de fato, em receber e cumprimentar o nosso professor Uve, meu professor na Faculdade de Teologia. Alegria em revê-lo aqui. Também o Carlos deve lembrar, né, do Uwe Wegner, foi professor um tempo nosso, na faculdade. Levem às suas comunidades, aos seus grupos também, o nosso abraço daqui de Balneário Camboriú. E quem é de Balneário Camboriú, por favor, sempre são bem-vindos aqui.
Nós queremos ter agora um momento de oração em que vamos nos colocar diante de Deus e abrir o nosso coração e confessar a nossa culpa. Estamos reunidos aqui para ouvir a Tua palavra e para lembrar-nos dos nossos pecados. Por isso procuramos o nosso refúgio na Tua misericórdia, Pai Celeste, e suplicamos por Jesus Cristo, para que tenha piedade de nós e nos perdoe. Amém. Que também nós possamos testemunhar como o rei Davi, no Salmo 40, onde ele afirma: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Assim, em humildade, queremos viver a certeza do socorro de Deus ao conceder a cada um de nós, sem medo, reconhecendo o seu poder em nós e recebendo o perdão de nosso Deus. Amém. A comunidade pode sentar-se. Queremos cantar agora do hino de número 398. 398. Convido a abrirmos a Bíblia que temos aí conosco, no Evangelho de João, capítulo 1, os versículos 10 a 18, para a nossa leitura bíblica. Eu repito, Evangelho de João,
capítulo 1, os versos 10 até 18. E a Dales, então, nos dirige a leitura. Ah, não é a Dales. Ontem era a Dales, né? A Bruna nos dirige a leitura bíblica. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação de sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: Este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Obrigado, Bruna. Nos preparando para acompanharmos a mensagem deste domingo, convido cantarmos do hino de número 165. 165. Estou pronto, Senhor. Que Deus abra a nossa mente e o nosso coração para recebermos o seu ensino. O texto que escolhi para a mensagem deste domingo é do livro do profeta Jeremias, capítulo 31, os versículos 7 a 14. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, os versículos 7 até 14. Repito mais uma vez, Jeremias 31, 7 a 14. Jeremias assim escreve: Porque assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Jacó, exultem por causa da cabeça das nações. Proclamem, cantem louvores e digam,
salva, Senhor, o teu povo, o remanescente de Israel. Eis que eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Entre eles estarão também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz, em grande congregação, voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei. Eu os guiarei aos ribeiros de águas por um caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é meu primogênito. Escutem a palavra do Senhor, ó nações, e anunciem isso nas terras distantes do mar. Digam: aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como um pastor faz com o seu rebanho. Porque o Senhor redimiu Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar no monte Sião, e radiantes de alegria por causa dos bens que o Senhor lhes deu: o cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros e os bezerros. Serão como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Saciarei a fome dos sacerdotes com saborosa comida, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Até aqui a leitura do nosso texto. Eu começo fazendo a pergunta: quem é o profeta Jeremias? O seu pai se chamava Hilquias e era sacerdote num lugar a 5 quilômetros de Jerusalém chamado Anatote. Era uma cidade de refúgio nas colinas da Judeia. Jeremias é chamado a ser profeta ainda muito jovem, no tempo do rei Josias. E Josias é o rei que restabeleceu o culto e o serviço a Deus depois da independência política sob o jugo dos assírios, destruindo os lugares de culto pagão. Jeremias ajudou o rei Josias na reforma religiosa do povo judeu. É um tempo de otimismo e de prosperidade econômica. Um outro período que se destaca na vida de Jeremias são os anos posteriores a essa reforma e após a morte do rei Josias. Outros tomam o poder e acontece uma rápida decadência política, espiritual e econômica. Israel será dominado primeiramente pelo Egito e depois pela Babilônia. As tensões em Israel, tensões internas e lutas de partidos, fazem surgir as injustiças sociais e novamente um período de corrupção. Apesar dos avisos, das tentativas ousadas do profeta Jeremias, a fim de evitar a catástrofe que se anuncia, ele não foi ouvido, nem pelas autoridades e nem pelo povo. Ao contrário, Jeremias foi muito perseguido
e até proibido pelas autoridades que assumiram o poder de continuar a se apresentar em público, ensinando o povo a respeito de Deus. As autoridades religiosas moveram o povo a pedir a morte de Jeremias. Em função das suas profecias de que outro povo haveria de tomar o poder, ele foi preso. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistou a Judeia, Jeremias optou em não ser levado para a Babilônia, mas seguiu com o grupo para o Egito, na tentativa ainda de conduzir aquelas poucas pessoas nos ensinamentos de Deus. Após esse tempo em que ele vai para o Egito, nós não temos mais informações sobre o que aconteceu com Jeremias. O que podemos saber um pouco da sua história, do seu sofrimento, está colocado no livro das Lamentações de Jeremias. Saber quem era Jeremias e a sua pregação nos ajuda a refletir sobre o tempo que vivemos e quais as perspectivas diante de nós. Nosso tempo é sombrio. Quase nada ou muito pouco sabemos de fato o que ocorre na política brasileira e mundial. Nosso tempo é de encobrimento da verdade em todas as áreas, seja na política, na economia, no judiciário, na saúde, com as fake news e com as notícias transmitidas com o uso da inteligência artificial, onde personagens conhecidos são usados com a sua voz e a sua imagem para transmitir mentiras. No tempo de Jeremias, as formas de fazer isso eram diferentes, mas também havia as mentiras sendo transmitidas, encobrindo as verdades proferidas pelo profeta por orientação de Deus. Mas apesar dos tempos sombrios em que Jeremias viveu, Deus não deixou de apontar para o tempo futuro. E ao apontar para o tempo futuro, dizer que seria um tempo de alegria. Eu releio o versículo 7 do nosso texto. Porque assim diz o Senhor: cantem de alegria por causa de Jacó, exultem por causa da cabeça das nações. Proclamem, cantem louvores e digam: salva, Senhor, o teu povo, o remanescente de Israel. E Deus continua afirmando, conforme o versículo 8, eis que eu os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra. Sim, o povo é trazido por Deus, mesmo distante, para a terra que ele havia prometido. Aqui quero destacar algo, pessoalmente, que considero importante. O povo judeu é o povo que tem a sua origem em Deus, de uma forma muito especial. Deus chamou a Abraão e Sara, afirmando que faria deles uma grande nação. Abraão já velho, 75 anos de idade, Sara também, em que diz que o seu tempo de filhos já havia passado. Deus faz a promessa de uma grande nação. E eles saem da sua terra e vão para uma terra que Deus há de mostrar. E Deus, a partir de Abraão e Sara, cria de fato uma grande nação.
Os judeus várias vezes perderam o direito de governar a sua terra por causa da sua desobediência aos princípios de Deus, pelos seus pecados. Deus, contudo, não os abandonou. Ele permitiu o sofrimento para que aprendessem a ser obedientes às suas leis. No ano 70 de nossa era, depois do tempo de Jesus, eles foram expulsos de sua pátria e reconquistaram o direito de governar a sua terra novamente, somente em 14 de maio de 1948. Neste tempo, viveram espalhados pelo mundo. Foram quase 1.900 anos sem terra e sem governo próprio. Foram quase 1.900 anos que viveram como forasteiros em terra estranha. No entanto, nós não temos como negar que em todo esse tempo não perderam a fé em Deus, nem a sua religião, nem a sua cultura e nem a sua língua. 1.900 anos aproximadamente. Quando olho para a nossa realidade, nossa origem, em que muitos de nós aqui do Brasil têm a sua origem por familiares na Europa, seja Alemanha, Polônia, Hungria, Pomerânia, Espanha, Portugal, Itália e outros países. Eu trago como exemplo a minha experiência de descendência alemã. Festejamos há bem pouco tempo 200 anos da imigração alemã. E quando nós nos perguntamos o que ainda temos da nossa língua, o que ainda temos das nossas culturas, o que ainda temos das nossas tradições, é preciso dizer que quase nada. Temos ainda alguns hinos que vieram em pacotes e são lembrados, poucos. E temos ainda a palavra, mas ainda somos poucos. Temos esquecido muito das nossas origens. Em 200 anos, o povo judeu, por mais de 1.900 anos, e contado ainda os outros anos, que foram escravos por outros povos, até hoje, não perderam a sua língua, a sua cultura e a sua fé, a sua origem religiosa. Eu aprendi algo bem interessante quando li o livro Êxodos, cujo autor é Leon Uris, um judeu, em que ele narra como se deu o retorno do povo para a terra prometida em 1948. E ele narra que o pai pegou o seu filho pela mão e o conduziu pela terra de Israel. E chegava a um determinado lugar e dizia: meu filho, aqui Deus fez isto por nós. Aqui aconteceu esta batalha. Aqui aconteceu este fato histórico. E vai narrando ao filho de viva voz a história do seu povo. E isto fica impregnado na vida do judeu. A sua história. Não é apenas uma história que está no papel. É uma história que está colocada dentro do seu coração, da sua vida. Li certa vez de um escritor judeu que se declara ateu. E queria ser ateu, não queria crer em Deus. E a certo momento ele diz:
É impossível ser ateu, porque Deus está impregnado em mim. Talvez seja esta a razão de entender que Israel é um povo escolhido de Deus. E talvez por isto, um dos povos mais odiados em todo o mundo. Deus tem agido no passado para que a história de seu povo seja ainda hoje para nós importante. E ela está narrada no Antigo Testamento como uma história viva. Jeremias viveu cerca de 600 anos antes de Cristo. E a palavra de Deus afirma que Deus os traria de todas as partes do mundo, de volta para a sua terra, que os congregaria das extremidades da terra. Quem afirmar que este povo é maldito, está se colocando contra Deus, porque eles são o povo escolhido de Deus. Mas isso não significa que eles vivem em paz. São cercados por países que os querem destruir e que recebem o apoio de muitos outros países que os querem exterminar. O texto de Jeremias traz uma advertência também para nós, no versículo 10, onde diz: escutem a palavra do Senhor, ó nações, e anunciem isto nas terras distantes do mar. Digam: aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como um pastor faz com o seu rebanho. O resultado desta ação de Deus vai trazer novamente prosperidade para todo Israel. E então, como diz no versículo 13, a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. E Deus vai transformar o seu pranto em júbilo e os consolará, e lhes dará alegria em vez de tristeza e dor. O que nunca poderemos esquecer é que o Salvador do mundo nasceu entre os judeus e que esta verdade é afirmada nos relatos de toda a história de Israel. E quando Jeremias fala do futuro do povo de Israel, o tempo da libertação inclui a volta de Cristo, quando todos os que creem serão salvos em definitivo. Esta salvação está também à nossa disposição. Querida comunidade, dificuldades todos os povos vivem, também nós. E temos também dificuldade em entender por que precisamos viver tempos difíceis, que nos fazem chorar e lamentar. Temos dificuldade em discernir o certo do errado, a verdade da mentira. O que sabemos é que Deus permite que estes tempos aconteçam. O que Ele quer é que nós nos arrependamos de nossos pecados, seja por ações erradas ou por omissões que cometemos, e busquemos a Ele de coração aberto e arrependido. Que digamos, como Efraim, um texto mais adiante do capítulo 31, do versículo 18, tu me castigaste e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, tu és o meu Deus. Não esqueçamos jamais que quando o profeta Jeremias afirma que a esperança está no Senhor, é porque nenhum de nossos sonhos, planos, tristezas
dores, alegrias, paz, podem ser supridos sem a maravilhosa, consoladora e reconfortante presença do Senhor em nossa vida. Comecemos um novo tempo neste início de 2026, na esperança do Senhor, orando para que Ele nos dê forças para caminhar, amor para viver a fé, para crer no seu cuidado todos os dias de nossa vida. Aqueles que deixam de sonhar perdem a razão de viver. O que nos move para a frente é a capacidade de sonhar, de desejar que o amanhã seja melhor que o dia de hoje. Os que continuam sonhando são aqueles que haverão de experimentar aquilo que o Senhor tem preparado para os seus. Os que sonham serão vistos e reconhecidos como pessoas que acreditam contra toda a possibilidade. Isto é viver a esperança. Que todos nós, apesar dos tempos difíceis, cantemos de alegria, proclamemos louvores e digamos: salva, Senhor, o teu povo, e o teu povo se fartará com a tua bondade. Tenhamos todos, vocês e eu, um abençoado ano de 2026, na presença e na graça de nosso Senhor Deus. E que possamos estar aqui em um ano, alegres por aquilo que Deus nos permitiu viver. Amém. Convido a comunidade a se colocar em pé para fazermos a nossa confissão de fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode sentar. Queremos agora cantar do hino de número 87, A Lei do Senhor é Perfeita, e enquanto cantamos este hino, fazemos o recolhimento das ofertas, lembrando que são destinadas pelo Sínodo para o trabalho de preparação de liderança. Hino número 87. Amen.
Queremos agora nos preparar para a Santa Ceia e convido aos que puderem se colocar em pé a fazê-lo. Que o Senhor esteja com todos vocês pelo poder do Espírito Santo. Oremos. Bendito seja, Senhor da terra e dos céus, que tiveste em teu amor piedade de nós, criaturas caídas, e nos enviaste teu Filho unigênito para que viesse nos salvar. E ele, obediente à tua vontade, ofereceu-se em sacrifício para libertar a cada um de nós das presas que nos amarram à nossa culpa. Te agradecemos por teu imenso amor por nós e te honramos e te louvamos até estarmos reunidos por toda a eternidade como teu povo. Amém. Na noite em que nosso Senhor Jesus Cristo foi traído, tomou do pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes, em minha memória. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também do cálice, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei. Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, dado e derramado em favor de vós, para a remissão de pecados. Fazei isso todas as vezes que o fizerdes em minha memória. Assim, Senhor, celebramos a memória da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo por todos nós. E te rendemos ações de graça, que nos consagraste no batismo para servir-te. Derrama o teu Espírito Santo, para que, compartilhando do corpo e sangue de Cristo, testemunhemos ao mundo o teu amor. E convido a junto orarmos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus Cristo diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Todos que se fazem presentes a este culto podem participar e são convidados a participar da ceia do Senhor. Todos são, pois, bem-vindos. A comunidade pode sentar. Como de costume nesta comunidade, as pessoas vêm pelo corredor até aqui ao altar e recebem o pão, a hóstia, e depois tomam o cálice e o deixam também ao lado depois de tomá-lo. Também temos aqui conosco pessoas que têm problemas com glúten, podem fazer o sinal e a gente pode servir o pão sem glúten. Se houver pessoas que não podem chegar aqui até o altar, e depois de todas as pessoas terem vindo aqui, podem se colocar em pé ou fazer um sinal e a gente pode ir ao seu encontro.
Convido então as pessoas a chegarem à frente e participarem e receberem corpo e sangue de Cristo. Nós chegamos a este culto a Deus assim como o enfermo que está junto ao tanque de Betesda em Jerusalém, esperando poder entrar na água para ser curado. Jesus o encontra e pergunta se ele gostaria de ser curado. E ele respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pegue o teu leito e ande. E ele assim o fez. Se você chegou a este culto buscando a Deus de coração e com o desejo de servi-lo em paz, vá em paz, pois o seu pecado está perdoado e a sua busca encontrou o coração de Deus. Amém. Convido a comunidade para termos a nossa oração de encerramento do culto, a se colocarem em pé. E queremos ter um tempo em silêncio, oração individual, lembrando de pessoas que conhecemos e que precisam da nossa oração.
Queremos ter esse tempo de silêncio e de intercessão. E depois, então, encerro esse momento com a oração coletiva. Todo-Poderoso e Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, guia pelo poder do Teu Espírito Santo a Tua Igreja, com todos os Seus servos que proclamam o Teu Evangelho. Fortalece a todos na fé, para que o Teu reino seja edificado em nosso meio, apesar das incertezas que vivemos. Conduz os governos e autoridades de nosso país e de toda a terra, reprimindo a fraude, o suborno, a mentira e a perseguição injusta, para que reine a paz entre todos os seres humanos. Consola com o Teu Espírito os que vivem aflitos e doentes. Auxilia os presos e perseguidos por Tua causa. Habita em nossos lares com a Tua paz e o Teu amor. Santifica os matrimônios e ajuda os pais na orientação e educação de seus filhos. Abençoa tudo o que é realizado em Teu nome. Que o novo ano que se inicia seja da realização de nossos sonhos, que se concretizam na esperança pelo Teu cuidado e pela promessa da salvação. Nós Te invocamos, ó Deus, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. A comunidade pode sentar e convido para cantarmos do hino de número 289. Hino número 289. Bênção da Irlanda.
Nós ainda queremos ouvir o grupo cantando ainda mais um hino. Difícil caminhar, e a luz de Deus brilhe sobre nós. E a luz de Deus brilhe sobre nós. Brilhe sobre nós. Estamos resplandecente, brilhe sempre ao nosso redor. E o amor de Deus seja sobre nós. E a paz de Deus seja sobre nós, e a paz de Deus seja sobre nós, e que sempre protegidos nós possamos caminhar, seja a paz de Deus sobre nós, seja o amor de Deus sobre nós, e a luz de Deus brilhe sobre nós, sobre nós. Desejo a todos uma semana abençoada, aqueles que estão em descanso, um bom descanso, os que estão a trabalho, uma semana de trabalho abençoada, e que hoje seja também um dia especial de convivência com amigos e familiares. Ide na paz do Senhor.
de mim.